Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Enquanto você acha o texto, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos, para juntos adorarmos ao Senhor Jesus e também compartilharmos uma porção da sua palavra. Deus continua abençoando a vida do pastor Rômulo. Deus continua abençoando a vida do evangelista Gilson, que nos fez o convite para estar aqui. Deus continua abençoando esse ministério que tem sempre lembrado de nós com carinho para compartilhar a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Quem achou pode dizer amém. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Amém. Tome o seu assento. Peço alguns minutos da sua atenção para a palavra do Senhor. Quero falar nesta noite com os irmãos sobre a Trindade. A palavra Trindade, o termo, a nomenclatura, não aparece na Bíblia Sagrada. Trata-se de uma palavra de cunho teológico que tem o objetivo de explicar a fé cristã no Deus único, mas que subsiste em três pessoas distintas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora a palavra, o termo Trindade não apareça na Bíblia nominalmente, na Bíblia aparece o conceito, a ideia, a realidade, a doutrina da Trindade. Este versículo que lemos: três são os que testificam no céu, uma referência à divindade. 2 pontos. Quem são? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a Palavra? A palavra você sabe, Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a expressão máxima, exata e perfeita de quem Deus é. E para completar, Apocalipse 19:13 nos informa que quando Cristo vier na batalha do Armagedon para defender Israel no final da grande tribulação, João vê assentado sobre um cavalo branco. Ele está vestido até os pés de uma veste salpicada de sangue, é o sangue dos seus inimigos, e o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Então, três são os que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele finaliza o versículo dizendo que estes três são um, enfatizando a unidade que existe na divindade. É bom lembrar que a nossa fé judaico-cristã, ela é monoteísta. Cremos na existência de um único Deus. Isso é reforçado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deuteronômio 6,4, na declaração de fé judaica, está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus e o único Senhor. Isaías 45, verso 5, o próprio Deus vai dizer: porque eu sou o teu Senhor e fora de mim não há Deus. Paulo vai dizer em Efésios 4,6 que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. E também 1 Timóteo 2,5 está escrito que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, que fique claro, nós não somos triteístas e não somos politeístas. Não cremos em três deuses e também não cremos em vários deuses. Cremos no único Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Algo que você não entende pela lógica, você entende pela fé. As pessoas têm dificuldade de entender. Vamos tentar simplificar um pouco para os irmãos nessa noite. Pense comigo numa figura geométrica chamada triângulo. Pense comigo num triângulo. Quantos lados tem um triângulo? Quantos lados tem um triângulo? O triângulo é único, mas tem três lados. Assim é Deus. Deus é um só, em três pessoas.
Poderíamos aprofundar a analogia do triângulo e pensar agora em um triângulo equilátero. E se você não fugiu da aula de matemática, você lembra que um triângulo equilátero é aquele que os 3 lados são iguais. Assim é Deus. Deus é um só, em 3 pessoas, iguais em santidade, iguais em majestade, iguais em eternidade, iguais em essência, iguais em glória, iguais em poder. É o Senhor nosso Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra em 4 pontos. No primeiro ponto, eu quero pensar com os irmãos sobre a Trindade no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a Trindade ainda era um mistério escondido. Não estava claramente revelado. Não se tinha noção, a ideia de que o Deus único existia entre as pessoas. No Antigo Testamento, apenas se tinha conhecimento da unidade da divindade. Esse Deus único no Antigo Testamento era conhecido como Jeová. Hoje, com a revelação do Novo Testamento, nós sabemos que o nome Jeová pode se referir às 3 pessoas. O Pai é Jeová, o Filho é Jeová, o Espírito Santo também é Jeová. Mas embora a Trindade esteja escondida no Antigo Testamento, ela sempre existiu, ela existe, e ela aparece mesmo que de forma oculta, implícita, escondida. 5 referências. Primeiro, a criação do homem, Gênesis 1:26. Disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que o verbo fazer está conjugado na primeira pessoa do plural. Nós façamos. Deus não estava falando com os anjos, porque o ser humano não foi feito à imagem e semelhança de anjo. O que temos aqui é um diálogo interpessoal entre as 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conversando entre si. Vão dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o verso 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou, porque o que é a imagem e semelhança de Deus é a raça humana. Em que aspecto? Físico? Não. Características que Deus possui e Ele compartilha conosco. Por exemplo, racionalidade, afetividade, espiritualidade. Deus é um ser racional que pensa, e Ele criou seres que pensam semelhante a Ele. Deus é um ser afetivo que tem sentimento, Ele criou seres humanos que têm sentimentos iguais a Ele. Deus é um ser espiritual, e Ele criou seres espirituais semelhante a Ele. É por isso que o diabo não gosta de você, está entendendo? Porque quando você vai analisar a narrativa da queda de Lúcifer, por que Lúcifer caiu? Ele não caiu porque quis ser igual, ou ele não caiu porque quis ser maior do que Deus. Não. Isaías 14, verso 14, revela as intenções de Lúcifer antes da queda. Ele disse: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele caiu porque quis ser semelhante ao Altíssimo. É por isso que ele não gosta de você, porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo e caiu. Mas você já foi feito à imagem e à semelhança do Altíssimo. A segunda referência está em Gênesis 11, verso 7. Na confusão das línguas, fazem uma torre, a conhecida, famosa Torre de Babel. Um projeto pecaminoso aos olhos do Senhor, por pelo menos 3 razões. Primeiro, rebelião. Porque Deus tinha dito: multiplicar e encher a terra. Encher a terra significa preencher todos os espaços. Deus queria que ele se espalhasse pela terra, mas com aquela torre eles querem se concentrar num único lugar. Segundo, um projeto de orgulho, porque eles disseram: construamos uma torre e façamos um nome. Ao fazer aquela torre, estavam interessados em exaltar o próprio nome, não o nome de Deus. Um projeto que desagradou ao Senhor. Aí a Trindade desceu na terra, porque está escrito novamente a linguagem pluralizada. Disse Deus: desçamos e confundamos ali a sua língua. A Trindade desceu na terra. E embora a confusão das línguas tenha sido um juízo, também foi um dos maiores milagres da história. Porque pense comigo, até então todos falavam um único idioma.
Mas quando a Trindade desceu na terra, de repente todos começam a falar idiomas completamente diferentes, que nunca estudaram, que nunca aprenderam, que nunca ouviram, que nunca falaram, e se espalharam pela face de toda a terra. A gente aprende com a Trindade na Torre de Babel, que nem tudo que o homem aprova, Deus aprova. Vou repetir isso aqui: nem tudo que o homem aprova, Deus aprova. Tem muita coisa que é aprovada na terra, mas não é aprovada pelo céu. A gente aprende também que Deus tem poder para frustrar os projetos dos homens. Vou repetir: Deus tem poder para frustrar os projetos dos homens. Mas fique tranquilo, os homens não têm poder para frustrar os projetos de Deus. Jó disse no capítulo 42, verso 2: bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Em terceiro lugar, eu vejo a Trindade também na apresentação para Moisés. Lembre-se que em Êxodo capítulo 3, quando Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente, que queimava, mas não se consumia, Deus por 3 vezes vai dizer a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por que você acha que Deus se apresenta desse jeito? Porque Deus é uma trindade. Abraão aponta para o pai. Na Bíblia, Abraão é o pai da fé, é o pai de Isaac, é o pai da nação judaica. Até o nome de Abraão significa pai de multidão. Abraão aponta para o pai. Isaac aponta para o filho. Porque Isaac na Bíblia é filho de Abraão. Como é que o Novo Testamento começa? Primeiro versículo, Mateus capítulo 1, verso 1. Genealogia de Jesus Cristo. Ele é filho de Davi, mas ele também é filho de Abraão. Isaac na Bíblia é o filho da promessa. Cristo é a nossa promessa. Isaac é o herdeiro de Abraão. Cristo é o herdeiro de tudo, e nós somos co-herdeiro com ele. Mas a principal razão por que Isaac aponta para o filho é porque Isaac, dos 3 patriarcas, é o único que só teve uma esposa. Lembra disso? Abraão teve pelo menos 3: Sara, depois Agar, depois Quetura. Jacó teve pelo menos 4: Raquel, Lia, Bila e Zilpa. Mas Isaac se casou com Rebeca, e diz a Bíblia que Rebeca foi estéril por 20 anos, não foi 20 dias, não foi 20 semanas, não foi 20 meses, 20 anos estéril, e a Bíblia diz que Isaac orou incessantemente por ela, para que ela pudesse gerar. Naquela época, naquele contexto, naquela cultura, se Isaac quisesse, ele poderia ter contraído um segundo casamento, com uma segunda esposa, para gerar filhos. Ao invés disso, Isaac não opta pelo caminho mais fácil. Ao invés disso, Isaac vai orar 20 anos para sua esposa gerar. E vai orando, e vai orando, e vai orando. E quando a bênção veio, vem em dobro. Quem lê a Bíblia entende. Quem não entende, quem não lê fica boiando. Eu não sei se tu recebe essa palavra, porque quando Rebeca gerou, ela gerou gêmeos, bênção em dobro. Deus está dizendo que tem coisa que tu vai ter que orar um pouco mais, tu vai ter que perseverar na oração, tu não pode desistir de orar, mas continua orando, porque se você não parar de orar, quando a bênção chegar, vai chegar em dobro, vai chegar em dobro, vai chegar em dobro, porque Deus te dará mais do que você espera. Mas por que Isaac não tomou uma segunda esposa? Porque Isaac representa Cristo, e Cristo só tem uma esposa, e a igreja que ele comprou com o seu sangue lá na cruz do Calvário. E assim como Isaac intercedeu por Rebeca, é Cristo que está à destra do Pai, e é Ele que intercede pela sua esposa, a igreja. Aí alguém está pensando assim: não, Rafael, agora você se enrolou, porque você dizer que Abraão aponta para o pai, eu até concordo. Você dizer que Isaac aponta para o filho, eu até concordo. Mas o que o tal do Jacó tem a ver com o Espírito Santo? É que, se você bem lembra, Jacó foi convencido de pecado, teve o nome mudado e a vida transformada. E quem convence do pecado é
Espírito Santo de Deus, porque o pecado deforma, a religião conforma, a lei informa, a filosofia reforma, mas o Espírito Santo transforma de dentro para fora o coração que ele mora. E detalhe, esse homem começou como Jacó, mas terminou como Israel. Porque você pode até ter começado mal, mas quando o Espírito Santo te transforma no meio do caminho, você vai terminar bem para a glória de Deus. A quarta referência está na bênção sacerdotal. Números capítulo 6, verso 24 a 26. Deus ordenou que toda criança que nascesse em Israel fosse abençoada com uma bênção específica. Até hoje em muitas igrejas se utiliza essa bênção sacerdotal na apresentação das crianças. E interessante na bênção sacerdotal é que o nome Senhor aparece 3 vezes. Levante a tua mão e receba a bênção sacerdotal nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, meu irmão. Agora, por que você acha que Senhor aparece 3 vezes? É porque o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, e o Espírito Santo também é Senhor. E por que 3 vezes na bênção sacerdotal? Porque o Pai te abençoa aqui nessa noite. O Filho te abençoa aqui nessa noite, e o Espírito Santo também te abençoa aqui nessa noite. A quinta referência está na adoração dos serafins em Isaías capítulo 6, verso 3. Isaías tem o privilégio de assistir um culto no céu. No ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o céu aberto e o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E enquanto os querubins aparecem em Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10, como guardiões da glória, os serafins aparecem em Isaías capítulo 6, como guardiões da santidade de Deus. E eles voam por cima do trono, e eles possuem 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, com 2 eles voam e clamam uns para os outros continuamente por 3 vezes. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Por que você acha que é santo 3 vezes, meu irmão? Levante a tua mão se você concorda. É porque o Pai é santo, o Filho é santo, Espírito Santo, que é digno de honra e de glória aqui nessa noite. O segundo ponto, nós temos a Trindade no Novo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento a Trindade aparece de forma oculta, implícita, escondida, no Novo Testamento ela aparece de forma clara e evidente. 5 referências. Primeiro, o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, as 3 pessoas divinas aparecem de forma simultânea, ao mesmo tempo. Existe uma linha de pensamento chamada unicismo. Os unicistas negam a Trindade. Para eles, Deus é único e Deus é uma pessoa só. Só que eles têm dificuldade quando se deparam com o batismo de Jesus, porque ali as 3 pessoas vão aparecer ao mesmo tempo. O Pai está no céu dizendo: esse aí é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho está dentro do rio, sendo batizado por João Batista, e o Espírito Santo descendo sobre ele, na forma corpórea de uma pomba. A segunda referência é o batismo dos cristãos. Mateus 28, 19. Jesus ordenou aos discípulos: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Por que você acha que Jesus ordena que a Trindade seja invocada no batismo dos cristãos? A razão é óbvia, acabamos de ver. É porque a Trindade aparece no batismo de Jesus. Jesus dá essa ordem porque o desejo dele é que a mesma Trindade seja invocada e a mesma Trindade esteja presente no batismo de todos os cristãos em todas as épocas, nos quatro cantos da terra. Então eu quero te relembrar uma boa nova nesta noite, meu querido. Aquele dia que você desceu nas águas com sinceridade para ser batizado, aquele dia, a melhor testemunha do teu batismo não foi teu pai, não foi tua mãe, não foi teu irmão, não foi teu pastor, não foi teu amigo. A melhor testemunha do teu batismo foi a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que desceram e subiram contigo daquelas águas. Em terceiro lugar, a Trindade, na promessa do Consolador. João 14,16, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quem roga? O Filho. Roga para quem? Para o Pai. Para enviar quem? O Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. O Filho roga, o Pai atende. E o Espírito Santo é enviado sobre a igreja do Senhor. Interessante a palavra outro que Jesus usa no texto. Outro ali no grego é allos, que significa outro de mesma natureza e essência. Jesus está dizendo: eu sou Consolador. Jesus está dizendo: eu sou Consolador, mas eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar outro Consolador. Jesus está dizendo: eu sou Consolador, mas o Espírito Santo também é Consolador. Jesus está dizendo: o que está vindo aí para ficar com vocês é igual eu mesmo. Jesus está dizendo: eu curo, o Consolador também cura. Eu transformo, o Consolador também transforma. Eu renovo, o Consolador também renova. Eu perdoo, o Consolador também perdoa. Eu salvo, o Consolador também salva. Eu alegro, o Consolador também alegra. É o mesmo Deus. Aleluia, Jesus. A quarta referência é a Trindade habitando no crente. No mesmo capítulo, verso 17, Jesus vai dizer: quando vier aquele Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus disse que o Espírito Santo estaria em nós. Aí quando chega no verso 23 do mesmo capítulo, ele vai dizer: aquele que me ama guardará a minha palavra. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Porque amor na Bíblia não é só sentimento, amor na Bíblia é comportamento. Quem ama tem que provar que ama. Não adianta honrar Deus com os lábios e o coração está longe dele. Se você ama Jesus, você tem que provar que ama Jesus. E Jesus disse: como você prova que o ama? Ele disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, nós viremos para Ele e faremos nele morada. Porque quando você decide guardar a palavra, você se torna o endereço de Deus na terra. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem morar dentro de você. É por isso que você não precisa temer o diabo. É por isso que você não precisa temer os demônios. É por isso que você não precisa temer os anjos. É por isso que você não precisa temer o homem. Você pode e deve ter respeito pelo homem, mas você não precisa temer o homem, não precisa temer o diabo, não precisa temer os anjos, não precisa temer os demônios, porque o que é o homem, o que é o diabo, o que é os anjos, o que é os demônios? Criatura. Tu não precisa temer nenhum deles, porque são criatura. Mas quem está dentro de você não é criatura. Quem está dentro de você é o Criador dos céus e da terra. E é por isso que quem teme a Deus não precisa temer mais nada. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, ou melhor, em quinto lugar, a gente tem a Trindade na bênção apostólica. 2 Coríntios 13, verso 13. Eu vou falar aqui, mas o culto não acabou não, tá bom? Eu vou falar aqui, mas ninguém vai embora, porque de repente tem alguém aí, mas... A bênção apostólica.
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho. O amor de Deus é o Pai. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Perceba a ordem. Primeiro ele fala de graça. Depois ele fala de amor. Por fim ele fala de comunhão. Por que nessa ordem? Porque a graça gera o amor. E o amor gera a comunhão entre os irmãos. A graça é a raiz, o amor é a árvore e a comunhão é o fruto. Eis a forma bíblica e correta de se dar a bênção apostólica, invocando a graça do Filho, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo entre os irmãos. No terceiro ponto, eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre a trindade na teologia. Não se assuste, porque o que eu falar eu vou explicar. A teologia é o conjunto de doutrinas que estuda a respeito de Deus e as suas interações. E a teologia, por sua vez, se subdivide numa série de outras doutrinas que no seu conteúdo apontam para a trindade, o Deus que é 3 em 1. Se é 3 em 1, está apontando para Deus. Quando você olha para o Pentateuco, os 5 livros da lei de Moisés, também conhecido no hebraico como Torá, no Pentateuco você aprende que a tribo dos levitas, que era responsável por carregar os utensílios do tabernáculo, a tribo dos levitas era única, mas se dividia em 3 clãs: gersonitas, coatitas e meraritas, 3 em 1. Você aprende no Pentateuco também que a lei de Moisés era única, mas se dividia em 3: lei cerimonial, lei civil, lei moral. 3 em 1. Se é 3 em 1, está apontando para ele. Também no Pentateuco você aprende sobre o tabernáculo, um local de adoração no deserto único, mas aquele tabernáculo, você lembra, se dividia em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. 3 em 1. Se é 3 em 1, está apontando para ele. Aí quando você vai para os livros históricos, você aprende sobre um ícone na história do povo de Israel, o profeta Samuel. Samuel é diferenciado porque ele desempenha ao mesmo tempo um ministério tríplice em Israel. Ele foi juiz, profeta e sacerdote. 3 em 1. Se é 3 em 1, está apontando para ele. Aí quando você vai estudar sobre os atributos de Deus, você descobre que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. 3 em 1. Quando você vai estudar a vontade de Deus, você descobre que a vontade de Deus tem 3 características. Você lembra? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. 3 em 1. Se é 3 em 1, está apontando para ele. 1 Coríntios capítulo 3, verso 13. Quando Paulo fala das boas obras, pelas quais você será galardoado e recompensado no céu, ele compara essas boas obras a 3 materiais: ouro, prata e pedras preciosas. O ouro é a glória do Pai, a prata é o resgate do Filho, e as pedras preciosas são os adornos e os enfeites do Espírito Santo sobre a igreja. Porque toda obra que você faz para a glória do Pai, em nome do Filho e na dependência do Espírito Santo, por elas você vai ser galardoado e recompensado lá na glória. Lembra do dom da profecia? 1 Coríntios 14, verso 3. O dom da profecia é único, mas ele tem 3 objetivos, você lembra? Edificação, exortação e consolação. 3 em 1. Se é 3 em 1, está apontando para ele. Quando você vai estudar sobre o céu na Bíblia, você descobre que há 3 céus que a Bíblia menciona: primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O primeiro céu é o céu das nuvens, é o céu das aves, é o céu dos aviões. Acima deste, o segundo céu, o céu estelar,
o céu sideral, o céu das estrelas, dos planetas, dos cometas, e acima deste, o mais alto céu, o terceiro céu, que em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo também chama de paraíso, onde está a morada de Deus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, é tudo céu, mas é 3 em 1. Agora sabe o que é interessante? É que se você quiser dar um passeio, uma volta no primeiro céu, é só comprar uma passagem de avião. Compra uma passagem de avião e você vai dar uma volta no primeiro céu, o céu das nuvens. Se você quiser dar um passeio no segundo céu, é possível também, porque a NASA já oferece viagem de turismo para a Lua. É um pouquinho caro, mas se tiver dinheiro sobrando, você paga e a NASA te leva na espaçonave para dar um passeio no segundo céu. Agora, o que é maravilhoso não é isso. O que é maravilhoso é que para entrar no primeiro céu tem que pagar para andar de avião. Para entrar no segundo céu tem que pagar para andar de espaçonave. Mas para entrar no terceiro céu é de graça, não tem que pagar nada, porque o preço já foi pago lá na cruz do Calvário, e não é preço de ouro, não é preço de prata, é o preço do sangue precioso de Jesus de Nazaré, que está derramado sobre a sua vida nessa noite. Aleluia! Aí, quando você vai para a bibliologia, que estuda especificamente a respeito da formação das escrituras sagradas, você descobre que na Bíblia, a Bíblia foi escrita em 3 linguagens: alegórica, literal e simbólica, 3 em 1. Você descobre que na Bíblia existem 3 coisas: inspiração, iluminação e revelação, 3 em 1. Você descobre até que a Bíblia, nos seus originais, foi escrita em 3 idiomas: hebraico, grego e aramaico, 3 em 1. Se é 3 em 1, está apontando para ele. Aí quando você vai para a doutrina de Cristo, você descobre que o ministério de Cristo também foi tríplice: profeta, sacerdote e rei. Ele é o profeta maior que Moisés, ele é o sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Como se não bastasse, em João 14, verso 6, o Cristo vai declarar que ele é 3 coisas. Você lembra? Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, 3 em 1. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando você vai para a doutrina do Espírito Santo, você descobre que segundo João 16, verso 8, o Espírito Santo viria para convencer de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo, 3 em 1. Quando você vai para a doutrina do homem, você descobre que você é um único ser humano. Você é um ser humano único. Mas segundo 1 Tessalonicenses 5:23, você também é espírito, alma e corpo, 3 em 1. Se é 3 em 1, está apontando para ele. Aí quando você vai para a doutrina do pecado, você descobre que na Bíblia há 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. A morte espiritual é a separação ainda nesta vida de Deus. Isaías 59:2, os pecados fazem separação entre o homem e Deus, isso é morte espiritual. Segundo, existe a morte física, Tiago 2:26, é a separação do corpo do espírito, isso é a morte física. E por fim, Apocalipse 20, verso 14, todo aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte, ou seja, o lago de fogo é a morte eterna, a separação definitiva e permanente entre a criatura e o Criador. Então são 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física, morte eterna, 3 em 1. Mas assim como há 3 tipos de morte, há 3 tipos de vida. E Jesus disse em João capítulo 10, verso 10, o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância, porque assim como há 3 tipos de morte, há 3 tipos de vida, e Jesus pode te dar as 3, levante a sua mão para o céu, só Jesus pode te dar vida espiritual, só Jesus pode te dar vida física, e só Jesus pode te dar a vida eterna naquele dia. Oh, glória a Jesus. Aí, quando você vai para a doutrina da salvação,
você descobre que a nossa salvação, apesar de ser única, ela se dá em 3 etapas: justificação, santificação e glorificação. No passado você foi salvo da condenação do pecado, isso é justificação. No presente você é salvo do poder do pecado, isso é santificação. No futuro você será salvo da presença do pecado, isso é glorificação. Então podemos afirmar: fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Mas eu falei antes que você é espírito, alma e corpo. Pois bem, a justificação é para o teu espírito, a santificação é para a tua alma, a glorificação será para o teu corpo. Por que, Rafael? Porque o Deus que salvou teu espírito, o Deus que salva a tua alma, no final Ele vai salvar o teu corpo também. Mas vai salvar tudo por quê? Porque aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completá-la. Deus não vai deixar nada para trás. Deus te salva por inteiro para a glória do seu nome. Aí, quando você vai para a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, vou citar só 2 exemplos. Na escatologia você aprende que apesar da humanidade ser única, a humanidade é única, mas Deus divide ela em 3 grupos com a letra I, segundo 1 Coríntios 10, 32, para poder tratar com eles no fim dos tempos. A humanidade é única, mas Deus divide em 3 grupos com a letra I para tratar no fim dos tempos. Primeiro, Israel, que inclui a nação eleita. Segundo, ímpios, que inclui as nações gentias. Terceiro, igreja, que inclui a nação santa. Ímpios, Israel, igreja. Jesus prometeu que virá uma segunda vez. Foi o que ele disse em João 14, verso 13. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cristo virá uma segunda vez, e para cada um desses grupos, ele vem de forma distinta. Para os ímpios, ele virá como juiz. Para Israel, ele virá como libertador. Vou repetir: para os ímpios, ele virá como juiz. Para Israel, ele virá como libertador. Mas para a igreja, ele virá como noivo. Para a igreja, ele virá como noivo. Para a igreja, ele virá como noivo. E quem está aguardando a vinda do noivo, diga: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Na escatologia você aprende também em Apocalipse capítulo 13, que por ocasião da grande tribulação, um período de 7 anos que virá sobre essa terra, depois que a igreja for arrebatada, e Apocalipse 13 fala da tríade satânica. A Bíblia fala de um dragão vermelho, é o diabo. Esse tenta imitar o pai. A Bíblia fala de uma besta que sobe do mar, é o anticristo, esse tenta imitar o filho. E a Bíblia fala de uma besta que sobe da terra, é o falso profeta que tenta imitar o Espírito Santo. Agora sabe por que até o diabo se manifesta em tríade na grande tribulação? Os unicistas negam a trindade, os unicistas não acreditam na trindade, mas até o diabo se manifesta em tríade na grande tribulação, porque até o diabo sabe que Deus é 3 em 1, Deus é 3 em 1, Deus é 3 em 1. Mas fique tranquilo, meu irmão, antes da tríade satânica se manifestar na terra, a trindade santa se manifestará no céu e arrebata essa igreja dessa terra. Aleluia. O 4º ponto da mensagem e último: a trindade na criação. O Salmo 19:1 diz que o céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Romanos capítulo 1, verso 21 diz que as coisas invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como sua divindade, claramente se veem e se percebem nas coisas que foram criadas, para que os homens fiquem indesculpáveis. Em outras palavras, a criação aponta para o Criador. As religiões do mundo inteiro reivindicam para o seu Deus e dizem que o seu Deus é o Criador. Os hinduístas dizem que Brahma é o Criador. Os islâmicos dizem que Alá é o Criador. Os budistas dizem que Buda é o Criador. Isso não é possível, porque o verdadeiro Criador deixou as suas marcas digitais na sua criação.
para que os homens olhem e reconheçam a sua glória e a sua existência. Inclusive, já existem cientistas renomados, alguns deles ateus, mas que de tanto estudar a complexidade do universo, estão chegando à inevitável conclusão de que um universo tão complexo e tão belo como esse, não pode ter surgido por acaso, não pode ter surgido à toa, não pode ter surgido de uma grande explosão, tem que ter um Criador, não tem jeito. A ciência já comprova que existem leis na natureza que a regem. Na natureza existe lei da gravidade, lei da termodinâmica, lei da mecânica quântica, lei da ação e da reação. A natureza está repleta de leis que a regem. Agora, se existem leis na natureza, é porque existe um legislador que fez cada uma dessas leis. Aleluia! Não somos deístas. Não acreditamos no Deus que criou e abandonou. Não. A obra da criação terminou no 6º dia. Mas a obra da manutenção continua, porque o Deus que criou continua cuidando daquilo que Ele criou. Porque Jesus disse em João 5,17: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A criação aponta para o Criador. Para você ter uma ideia, os astrônomos, os astrólogos, os astronautas concordam e dizem que existe no universo cerca de 200 milhões de galáxias. A nossa galáxia, a Via Láctea, onde está o Sol, a Lua, os planetas que circundam o Sol, a nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma no meio de 200 milhões. E cada galáxia tem pelo menos 200 bilhões de estrelas. A ciência já comprova que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias do mundo inteiro. Agora, o que me espanta e o que me alegra não é isso. O que me alegra é o que está no Salmo 147, verso 4 e 5, que diz que Deus conta o número de estrelas, chama cada uma delas pelo nome, e se Ele chama, elas têm que comparecer diante da presença dEle. A criação aponta para o Criador. Vou dar só alguns exemplos. Os 3 estados básicos da água, criação de Deus. A água é sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. Quando você pensa no tempo, o tempo é passado, presente, futuro. 3 em 1. Quando você pensa no espaço, o espaço é largura, comprimento, profundidade. 3 em 1. Quando você pensa na base da matéria, que são os átomos, se você não fugiu da aula de química, você lembra que os átomos se dividem em prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Quando você vai para a geometria, você aprende sobre o triângulo, 3 lados, mas único. 3 em 1. Quando você vai para a geologia, você aprende que o globo da Terra é único, mas se divide em 3 camadas principais: crosta, manto e núcleo. 3 em 1. Até a música. Na música existe melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. Até o ovo da galinha. Que culpa eu tenho? Mas o ovo é gema, clara e casca. 3 em 1. Se é 3 em 1, está apontando para Ele. Irmão, o ser humano vai para o inferno se ele quiser, mas vai para o inferno de olho aberto, porque Deus deixou provas e evidências na natureza, que apontam para a glória dEle, que apontam para a existência dEle, que apontam para a majestade dEle. Quem glorifica o Pai nessa noite? Quem pode levantar a mão para glorificar o Filho nessa noite? Quem pode levantar a mão para glorificar o Espírito Santo de Deus nessa noite? Agora eu vou concluir. Já que estou falando da Trindade, vou concluir com 3 considerações. Primeira consideração: unidade. Existe unidade na Trindade e existe Trindade na unidade. Em outras palavras, ao mesmo tempo que Deus é 3, Deus é 1. Ao mesmo tempo que Deus é 1, Deus é 3. Isso você não entende pela lógica, isso você entende pela fé. O que existe na Trindade não é apenas união. O que existe na Trindade
é unidade. Alguns confundem união com unidade. Parece a mesma coisa, mas não é. Unidade é algo muito mais profundo que a união. União são duas coisas que se juntam. Unidade são duas coisas que se fundem para se tornar uma. União é um saco de batata. Unidade é o purê que se faz com um saco de batata. União é um cacho de uva. Unidade é o vinho que se faz com um cacho de uva. União é um pote de azeitona. Unidade é o azeite que se extrai e se faz com um pote de azeitona. União é um homem e uma mulher namorando. Unidade é um homem e uma mulher casados. Porque disse Deus, não vão ser mais dois, mas uma só carne. Unidade. Unidade é o que existe na Trindade. É só ler os evangelhos, irmão. É uma unidade de pensamento, de conhecimento, de sentimento, de comportamento. É uma unidade tão perfeita, tão exata, que o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Pai e o Filho. É uma unidade tão perfeita, é uma unidade tão exata, que se você der glória ao Pai aqui nessa noite, o Filho não fica com ciúme. Se você der glória ao Filho aqui nessa noite, o Espírito Santo não fica com ciúme. E se você levantar a mão e der glória ao Espírito Santo aqui nessa noite, nem o Pai nem o Filho fica com ciúme. Oh, aleluia. Porque estes três são um. A unidade é tão perfeita que não há rivalidade, não há competição, há unidade. A segunda consideração, necessidade. Assim como existe unidade na Trindade, é necessário que haja unidade na igreja. O que Jesus desejou para a igreja? União ou unidade? Ele disse na oração sacerdotal, João 17, 23, Pai, que estes que tu me deste, que eles sejam perfeitos em unidade. Assim como eu sou um em ti, Pai, que eles sejam um em nós. Igreja é lugar de unidade. Igreja não é lugar de inveja, de mágoa, de competição, de rivalidade. Igreja é lugar de unidade. Tenhamos cuidado para que o espírito da competição não entre em nosso meio. Porque o espírito da competição atacou até os 12 apóstolos. Volta e meia os cabras estavam discutindo para saber quem era o maior. E Jesus tinha que estar chamando a atenção deles. Tenhamos cuidado para que o espírito da competição não entre em nosso meio, porque infelizmente em muitas igrejas as pessoas estão confundindo o culto e estão achando que é show, estão confundindo o púlpito com palco para se aparecer, estão confundindo o corredor da igreja com passarela para andar e se aparecer. Igrejas por aí que estão cheias de estrelinhas, gente querendo chamar o brilho para si, gente querendo chamar a atenção para si, quer cantar melhor que o outro, pregar melhor que o outro, dirigir melhor que o outro, fazer melhor que o outro, mas não é melhor para Jesus, é só para dizer que é melhor do que o outro. É igrejas que estão cheias de estrelinhas, mas a verdade é que estrela só brilha quando o sol não está brilhando. Vou repetir, estrela só brilha quando o sol não está brilhando. Se você olhar aí fora agora, olhar para o céu e ver estrela, pode ter certeza que o sol está escondido. Assim também, igreja que tem muita estrelinha, muita gente querendo aparecer, o sol da justiça, que é Cristo, está escondido, não está brilhando ali. Mas tem outra verdade: quando o sol brilha na sua força, as estrelas se escondem, porque na igreja que o sol da justiça, que é Cristo, está brilhando, não tem espaço para a estrela brilhar, as estrelas se escondem, porque aqui quem brilha é Ele, aqui quem aparece é Ele, aqui quem é digno de honra e de glória é o Senhor Jesus de Nazaré. Igreja não é lugar de oposição, é lugar de comunhão. Igreja não é lugar de competição, é lugar de cooperação. Igreja não é lugar de rivalidade, igreja é lugar de unidade. Assim como existe na Trindade,
A última consideração e eu encerro. Salvação. A nossa salvação é uma interação da Trindade. De modo que se não existisse Trindade, não existiria salvação. Você está aqui, não é por causa do acidente da salvação. Você está aqui por causa do plano da salvação, que deu certo para a glória de Deus. O Pai elaborou o plano. Efésios 1:4 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O Pai elaborou o plano, o Filho executou o plano. João 17, verso 4, Jesus diz: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Quem deu a obra foi o Pai, mas quem consumou a obra foi o Filho. O Pai elaborou o plano, o Filho executou o plano, e o Espírito Santo é quem aplica o plano da salvação em nosso coração. Porque Tito capítulo 3, verso 5 diz que nós somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Eu ilustro e encerro. Pense comigo nas 3 etapas da construção de uma casa. Na primeira etapa, o arquiteto ou o engenheiro faz a planta, faz o plano. Na segunda etapa, vem o mestre de obra ou o pedreiro e executa a planta, faz a obra que está no plano. E na terceira etapa, depois que a casa está pronta, alguém vai morar dentro dela. Foi isso que a Trindade fez. O Pai, como sábio arquiteto, elaborou o plano lá no céu. O Filho, como bom mestre, executou o plano e fez a obra lá na cruz do Calvário. E depois que a obra, eu e você, estava pronta, o Espírito Santo pulou para dentro e foi morar dentro do teu coração e da tua alma. O Espírito Santo te convenceu do pecado. O Filho perdoou os teus pecados. E só o Pai te recebe como filho e te dá direito de morar no céu. Eu quero perguntar se tem nessa noite alguém que ainda não serve ao Senhor. Hoje é um trabalho de missões. E eu quero fazer esse convite a você. Tem alguém em nosso meio que ainda não serve ao Senhor Jesus, que ainda não tem esse Deus habitando no seu coração e deseja tomar essa decisão nessa noite? Levante a sua mão. Queremos orar por você. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que deseja fazer um compromisso com Deus nessa noite? O Deus triuno. Jesus te chama. Jesus te dá a oportunidade nesse momento. Amanhã eu não sei, mas agora, nesse momento, Ele te dá a oportunidade. Tem alguém para Jesus? Levante a sua mão para o céu. Nós queremos orar por você. Jesus te ama. Jesus te chama. E Ele te dá a oportunidade para recebê-lo como Senhor e Salvador da tua alma, para morar no céu. Tem alguém para Jesus nessa noite? Aleluia. Eu só te digo o seguinte: se você quiser uma casa, Deus pode te dar, o diabo também pode. Se você quiser dinheiro, Deus pode te dar, o diabo também pode. Se você quiser fama, Deus pode te dar, o diabo também pode. Agora, se você quiser morar no céu, o diabo não pode te dar o céu, mas Jesus de Nazaré pode te dar o céu. Pergunta a última vez: tem alguém que deseja aceitar Jesus nessa noite como Senhor e Salvador da sua alma? Vamos orar, igreja. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua presença, pela tua graça. Que a tua palavra fique guardada no coração dos teus filhos. Que os frutos da tua palavra sejam abundantes. Que a tua palavra não seja esquecida, mas que ela nos fortaleça, nos renove, nos ajude a continuar caminhando.
firme e constante, sempre abundante no caminho, na obra do Senhor. Esconde a tua palavra em nosso coração, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento, agradeça a minha oportunidade em nome de Jesus.